aqui de volta no podcast Filomena Legalmente Digital e hoje eu vou entrevistar Ives Mourão. Ele é consultor estratégico em transformação digital, inovação e IA aplicada ao negócio, fundador da YRM Strategy Lab, executivo com mais de 20 anos de experiência e ele é maratonista também. Tudo bom? Tudo jóia, Filó. Obrigado aí pelo convite, obrigado aqui pelo presentinho também. Ah, Top, viu? fala um pouquinho da tua empresa pra gente. Bom, a YRM, nós somos uma empresa especializada em automação e inteligência artificial para trazer eficiência operacional para as empresas, né? Então, nosso objetivo é reduzir os custos e aumentar a receita, né? Assim, resumindo A mágica é maravilhosa. bem resumidamente, né? Acho que é música para ouvidos de qualquer empresário, né? E a gente faz uma análise do negócio, né? De todas as áreas, né? Seja o RH, seja o comercial, seja o financeiro, com a lente da tecnologia. Então, eu consigo ver onde estão os gaps e com a lente da tecnologia, a gente sugere, né, soluções com inteligência artificial e automações que justamente fazem aquilo que eu falei, né, reduzir custos e aumentar as receitas. Muito bom. Na empresa de vocês, eu vi que vocês falam bastante que tecnologia aplicada, sem gente engajada, não roda. Com mais de 20 anos no mercado, qual foi o maior erro que você já viu no empreendedor realizar? De fato, tem muita gente que pensa que tecnologia é a solução. Só que tecnologia, ela, assim, eu sou uma empresa de tecnologia e convivo com tecnologia ao longo de muitos anos. Mas é até delicado falar assim, eu falar principalmente que tecnologia não resolve problema. Quem resolve problema é a gente, né? Tecnologia é uma ferramenta, né? Se eu não tenho mapeado os meus problemas, se eu não tenho mapeado, né, os meus processos, onde a dor está dentro dos fluxos, a tecnologia muitas vezes ela pode potencializar um problema na empresa. Então, além disso, né, existem situações onde empresas implantam tecnologia e as pessoas não se envolvem na execução daquelas ferramentas, Né? não se empoderam. Então, já vi empresa gastar, eu vou dizer, milhares de reais comprando aí softwares caríssimos e, na hora de executar, acha tudo muito difícil, não concordam com aquele processo ou com aquele método e, no final das contas, está lá só para enfeitar e continua utilizando ali o WhatsApp, continua utilizando as planilhas, as comunicações informais e ia lá e a empresa dizendo que utiliza a ferramenta X e tudo, quando na verdade não usa. Então, a primeira coisa é entender que problema você quer resolver, né? Em cima do problema que você quer resolver, a gente vai entender se é de fato um problema de tecnologia ou não. Às vezes, eu sou chamado para resolver um problema e a empresa, as ferramentas que a empresa tem, já resolvem por si só. Então, a empresa já tem softwares que resolvem o problema que ela está me pedindo para resolver, só que ele não aplica, não executa, né? Aí eu digo, olha, você resolve com isso aqui, você chama lá o suporte dessa ferramenta, que ele treina seu time e você não vai precisar me contratar. Então, acontece muito isso, né? De a empresa contratar uma tecnologia, mas não envolver o time para executar aquela tecnologia, né? Tendo como base um alinhamento estratégico de onde se quer chegar, processos bem definidos e tendo em mente que problema você quer resolver. Então, são etapas anteriores à tecnologia. Eu imagino que você, quando chega numa empresa, a primeira coisa que tu deve fazer com esse cliente é fazer um diagnóstico para saber mapear esses problemas e entender aonde ele quer chegar com a tua contratação, porque às vezes a pessoa até sabe que tem problema, mas ela não sabe exatamente onde quer chegar e ela tem uma cultura que não casa muito bem ainda com a tecnologia, né? O engraçado é que hoje tem até um memezinho na internet que é assim, de um lado assim, quem são vocês? Somos CEOs. O que nós queremos? Implementar IA. Quando nós queremos? Agora. Como? Não sei. Em que? Não sei. Porque é de fato assim, uma hype que está todo mundo querendo. Eu quero implantar IA na Porque tá minha na empresa moda, né? e não sei como. Vem cá, Ives, implanta aqui IA. Eu quero que tu coloque IA aqui, quero que esse negócio aqui mude aqui, tenha um IA aqui que resolva tudo. Calma que não é bem assim, né? Se você implantar uma IA, né, numa empresa onde ela tem um banco de dados sujo, essa IA vai potencializar o problema, né? Se você faz uma automação de um processo que está errado,
você está automatizando uma coisa que está errada. E se tu juntar as duas coisas, uma automatização com uma IA, numa coisa que está errada, uma dado Sem ruim, cultura, né? tu está botando a turbina de avião com base num problema que tu está potencializando bem esse problema. Então, o problema, de novo, não é a tecnologia, né? A tecnologia não é fim, ela é meio, né? A gente precisa entender de fato o que é o problema para com a tecnologia resolver. Até porque a tecnologia ela só vai ter a eficiência dela a partir do momento que você realmente tem um diagnóstico correto sobre Isso. aquele problema para ele ser resolvido. Você tem toda a razão. IA num problema ruim, em que você não sabe exatamente onde quer chegar, provavelmente vai potencializar e pode surgir outros problemas ainda Isso. piores. E a IA, ela tem ali o canto da sereia, né? Ela fala muito bonito. Então, quem usa de forma leiga ali, fazendo perguntas e tudo, ela explica uma coisa de uma forma linda, assim, ela é altamente persuasiva. Ela fala de uma forma que qualquer pessoa leiga acredita no que ela está falando. Só que às vezes ela está falando de uma forma muito bonita, algo com a base errada. E Então, você não entende, não vai saber fazer as isso, correções, né? E aí é onde entra de novo, né, o quadrante de gente. A gente precisa de pessoas preparadas para saber fazer uma curadoria do que vem da inteligência artificial. Perfeito. Porque você entregar uma solução com inteligência artificial é diferente você entregar uma solução baseada unicamente em algoritmos, porque o algoritmo ele segue uma rota, Padrão. um padrão, né? Ele é definido ali por uma programação. Quando você usa uma inteligência artificial para entregar alguma coisa, ela é criativa. Então, você precisa ali também calibrar ela ao longo do tempo. Então, precisa de pessoas, né, que entendam do negócio para poder utilizar, aprender, assim, a lidar com ela. E potencializar o que ela pode Perfeito. fazer. Potencializar. Muito bom. Voltando um pouco no tempo, tu construiu tua carreira de forma sólida, passando por várias empresas e experiências. Como foi migrar para o empreendedorismo? Joia. A minha base, ela é muito em cima de processos, né? Eu sou formado em engenharia civil e, assim, tenho uma base sólida teórica na engenharia civil no Lean Production. Então, eu trabalhei em multinacionais, na Votorantim, né? Fui gerente de fábrica na Salantal. E, assim, é, entender como as coisas funcionam, né, faz parte da minha programação mental. Então, eu sempre gostei, desde criança, de desmontar coisas para ver como é que funciona, e assim é nas empresas também, né, nos negócios. Assim, após uma jornada trabalhando em algumas empresas, né, depois de um sucesso de um lançamento tecnológico que a gente fez, eu fui convidado para empreender, para ser sócio de algumas startups. Aí foi onde eu entrei de vez nesse mundo aí de tecnologia, onde eu comecei a ter que estudar sobre o assunto, não só sobre gestão, mas também sobre tecnologia em si. Então, fui convidado para ser sócio de algumas startups. Algumas deram certo, outras deram errado. Então, eu tive a oportunidade de sentar, não só entender como grandes máquinas funcionam, né, grandes multinacionais, como também entender como funciona a cadeira do empresário, as dores que esse empresário tem. E depois dessas experiências, com mais de 20 anos, eu me senti apto a poder ajudar outras empresas, né? Então, montei aí uma consultoria, né, já faz algum tempo, onde lá atrás a gente começou com transformação digital, né, era a nomenclatura que existia na época, não existia inteligência artificial, né, o máximo que tinha era um machine learning que a gente usava ali, né, a automação também era mais simples, a gente usava o Make, algumas automações ali da própria Microsoft, mas hoje eu resolvo esses problemas dessas empresas com automação e inteligência artificial. É a ferramenta que eu uso hoje para entregar valor. No futuro, isso daí pode até ser outra coisa, pode até a gente estar trabalhando com outros nomes, outras coisas que a gente nem sabe ainda. Mas foi a forma de eu usar para agregar valor para o meu cliente. Boa. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que tu descobriu a questão de ser maratonista. E qual é essa experiência de ser maratonista? Tu levou de alguma forma para a tua forma de trabalhar? É impressionante isso daí. A gente se torna especialista naquilo que a gente repete, né? Então, se eu faço muitas vezes determinada coisa, eu me torno um especialista daquilo. Então, o treinamento da maratona
ele torna você especialista em correr. Então, você sabe as passadas, você sabe a altura da passada, a distância, o pace, ainda mais que são seus relógios que dão várias métricas, e eu que gosto de métricas, você fica ali viciado naqueles números e corrigindo isso, não, eu tenho que melhorar isso, aquilo. Então, a maratona, ela te condiciona, né, a um treino e com foco no resultado. Então, a maratona tem alguns ensinamentos, né? Um dos ensinamentos é você quebrar um problema grande em partes menores. No dia da maratona, quando você está correndo ali 42,175 quilômetros, né? Você separa cada quilômetro. Cada quilômetro é um quilômetro. E aí, quando chega ali no quilômetro 30, que você está acabado, você vai 1 quilômetro por vez. E na vida é assim também. Tem vezes que você está ali empreendendo, que as coisas não estão dando certo, e você está ali cansado, mas você acredita, você confia no seu treinamento, você confia na sua base, você vai em frente, e ali vai, 1 quilômetro de cada vez, e você dá certo, né? Então, são algumas coisas que eu trago para a minha vida, trago bastante foco, né? Esse foco, Disciplina. disciplina de treino. A questão do treino, né? A maratona não é um dia, né? Não é aquele dia. A maratona, exatamente, a maratona é uma preparação. De Então, certa forma, tu trabalha a resiliência, porque como tu tá na maratona, quilômetro a quilômetro, e você tem que estar naquele movimento de se superar, de não, é mais um pouquinho, eu aguento. Então, treina, de certa forma, a resiliência, porque ainda que cansado, você tem o foco de chegar no final. e os treinos, quando a gente treina na chuva, a gente treina no sol, a Sim, gente treina de madrugada, a gente treina em diversas situações, né? Eu já fiz treino subindo a serra. Então, quanto mais diverso for o treino, mais adaptado para o dia da maratona você vai estar. Então, é um paralelo com o empreendedorismo, é meio que isso, é, né? A gente é. vai a cada dia superando os obstáculos que vão aparecendo, Uhum. as dificuldades, para você realmente ter êxito no final, né? Isso, aí quando você também tem experiências com diversas empresas, né, diversas experiências com empresas de diversos tamanhos, mais preparado você também está para fazer um diagnóstico, né? Então, Sim. hoje, eu consigo fazer um diagnóstico das aplicações, do que a gente oferece, de uma forma fácil, de uma forma rápida, porque eu já passei por diversos cenários aí que me possibilitam ter essa visualização. Tu falou do meme, né? Assim, como é que você quer implementar a IA? Não sabemos. Mas aquele empresário que está te assistindo em casa, ele tem vontade de implementar uma IA na empresa dele. Qual é o primeiro passo? O que é que ele precisa saber para escolher bem essa introdução da inteligência artificial no negócio dele? Joia. Primeiro, assim, eu não vendo nada pronto, né? Eu não vendo nenhuma ferramenta Sim, pronta, eu né? sei, tu vem tudo É, personalizado, eu é, aprendi. quando, como eu venho aí de uma história de negócios, eu gosto de entender o problema e aí Aham, trazer uma solução. isso. O primeiro passo, né, para você pensar em implementar um IA é identificar onde é que estão as dores, onde é que você está perdendo dinheiro, onde é que você está deixando de ganhar dinheiro, né? Então, fazer um brainstorm em cima disso. E se for qualquer coisa que usa computador, a chance da gente ter Dá aí uma certo. automação ou um IA é grande, Grande, né? muito bom. Tu tem um método focado no impacto que isso pode gerar em 90 dias, Aham. com o que você se propõe a fazer em empresas. Você acha que 90 dias é realmente tempo suficiente para você implementar uma IA, mudar a cultura da empresa? Como se dá isso? Legal. Assim, em outras empresas eu participei muito de planejamento estratégico. A gente faz aqueles planejamentos Sim. estratégicos anuais e tal, com metas, OKRs, KRs, KPIs e tudo. E aí a gente monta aquele documento robusto e no final das contas ali, para executar aquilo, fica uma coisa muito grande, né? Sem um horizonte curto, né? Aí às vezes, a gente divide esses horizontes em trimestres e fica mais fácil de resolver, Lá, né, também. assimilar. Então, eu prefiro já começar com 3 meses. 3 meses, para mim, é o horizonte perfeito para você fazer um diagnóstico, identificar problemas, identificar prioridades, fazer um plano de ação, focar em alguns resultados, executar e medir resultado. Então, para mim, assim, com experiências anteriores, esses 3 meses a gente consegue tudo isso. Fazer um diagnóstico, estabelecer prioridades, executar e ter as primeiras medidas de resultado no final desses 3 meses. Boa. Tu já me falou uma vez que as empresas elas têm uma certa dificuldade em contratar pessoas para tecnologia, né? Uhum. Profissionais dessa área. Onde elas exatamente erram na hora de contratar esses profissionais?
Legal. É, existe aí uma característica dos profissionais de contratar com base no currículo técnico daquele profissional, né? A gente costuma dizer, né? As pessoas são contratadas por skills técnicas e são demitidas por soft skills, né? Por comportamentos. Então, é muito importante você saber o perfil da empresa, né? Como é que aquela empresa trabalha, o perfil do líder que aquela pessoa vai ter, quais são os objetivos, o que é que aquela pessoa vai desempenhar. Na tecnologia, por exemplo, você tem um profissional que vai chegar num setor que ele vai implantar aquele setor do zero, é muito diferente de você ter um outro profissional que já pega uma coisa andando. Às vezes você tem profissionais de multinacionais, grandes empresas, com perfil sênior, mas que nunca desenvolveram nada do zero. Os caras só pegaram o bonde andando e orquestraram muito bem ferramentas caras, com times robustos, mas aquele cara, às vezes, que começou do zero ali, um setor específico de tecnologia, ele tem habilidades diferentes desse outro cara, né? Então, você entender o que é que a pessoa vai executar, Momento, o né? momento, né? O perfil comportamental e tudo, isso aí é muito É importante, uma né? arte. É uma arte, né? Então, você tem Entender pessoas, o que que ela pode tirar de melhor daquela pessoa para a tua empresa, que a gente só o papel não diz isso, né? Tem que isso. conversar, aplicar, os testes têm que ser aplicados. Exatamente. E a tecnologia ela tem essas particularidades, né? De questão desses softwares que estão começando do zero, que já está andando. Sim. Às vezes você tem um software desenvolvido numa linguagem, aí você quer mudar para outra linguagem, né? Então tem algumas particularidades que o entrevistador, né, o profissional, ele tem que ter uma certa experiência nesse manejo para identificar se aquele profissional de fato está habilitado para executar aquele objetivo que vai resolver o problema da empresa. Ives, eu até perguntar uma coisa que está meio fora do script, mas a gente está no ano de 2026, se fala muito em IA, implementações de IA, você trabalha muito com isso. Tu tem alguma coisa para te dizer assim, o que é que tem de novo hoje relacionado à IA para esse ano? Tem algum prognóstico, algo que possa... Pai, isso aí eu estava comentando isso aí semana passada. Eu estava conversando numa roda de amigos que trabalham com tecnologia e eu estava dizendo, rapaz, eu tenho que decidir se eu estudo ou se eu faço projeto, porque todo dia está surgindo coisa nova, né? E essa pergunta, ela é delicada porque dependendo do conhecimento que a pessoa tem de a minha resposta ela é diferente. Hoje, quando a gente conversa com algumas pessoas, né, vê assim, o padrão de algumas empresas, a gente vê um abismo gigantesco entre pessoas que conhecem e não conhecem IA. Não adianta tu colocar uma IA super avançada de ponta se a pessoa ainda não consegue dominar uma mais simples, né? Não, e tem gente que nem acredita nisso ainda. Tem gente que, não, essa coisa de IA é besteira. Né? Tem gente que ainda está nessa mentalidade. Então, essa pessoa aí, hoje, está como se estivesse na idade da pedra, né? E tem o outro cara que está super atualizado ali de automações, que e usa a inteligência artificial para melhorar a produtividade dele. Eu costumo dizer que até 1 ano, 2 anos atrás, o Excel ele era fundamental desde o estagiário até o CEO da empresa. Hoje, o profissional que não sabe mexer com automações e IA vai ficar para trás, né? E a gente faz um treinamento em company para isso. As empresas que estão sentindo que precisa melhorar a eficiência operacional do time, né? Às vezes não tem uma dor clara, né? Ah, não, eu quero que meu time seja eficiente. Ives, tu tá fazendo alguns eventos sobre IA. Fala um pouquinho deles pra gente. Legal. A gente tá com um projeto lá na Elefante Coworking. Pode Sim, falar? pode, com Tá. certeza. Lá na Elefante Coworking, onde a gente está fazendo uma jornada para ajudar pessoas que têm uma ideia, ou de um negócio, ou de uma ideia de como melhorar ali a sua rotina operacional. E ela começa essa jornada com essa ideia e termina com algo funcionando. Então, a gente fez um primeiro encontro onde a gente ajuda essa pessoa a tirar essa ideia da cabeça e colocar essa ideia numa linguagem que o computador vai entender para a gente depois com o IA aplicar isso em Vibe Code. Vibe Code é programação utilizando IA, né, de uma forma resumida. A gente aplica esse texto, né, nesse Vibe Code e a gente fez isso no encontro passado, no segundo encontro, e amanhã, dia 7, né? Não? 8? Dia 8. É. E amanhã, dia 8,
a gente está... É melhor tu cortar essa parte que não vai ser publicada aí. Pois é, Aí tu tá vai ser sempre depois. tendo, né? Aí tu É, fala assim do período que sempre tem, que tem uhum, nas redes sociais, aí tu fala a tua rede social, a não. pessoa vê. Joia. E aí a gente está constantemente fazendo esse trabalho, né, de aplicação dessas ideias, né, de materialização dessas ideias nesses eventos, né? Se você quiser conhecer mais nas nossas redes sociais, a gente está sempre publicando, né, sempre em parceria com coworks, organizações, entidades, a gente faz esse trabalho para trazer aí essa temática, né, assim, mais atual para empresas, pessoas, etc. Então tu faz treinamento também em empresas que tiver interesse em discutir essa temática. Sim, né? O nosso treinamento ele é bem focado. A gente faz ali grupos na empresa de até 10 pessoas, a gente divide 10, 12 pessoas, divide em setores, e aí cada setor traz um problema. A gente tem momentos teóricos e momentos práticos, né? São 8 encontros durante 2 meses, e a ideia é que no primeiro encontro, cada setor traga um problema, uma ideia de resolver ali no seu setor, e no final do último encontro, cada setor faz um pitch ali para a diretoria apresentando o que ele resolveu com inteligência artificial e automação. Bata não, fazer um bate-bola rápido, tá chegando no final. Eu quero que você diga um livro ou uma série que você considera interessante. Legal, eu assisti outro dia aquela série do Spotify, acho que é The Playlist, Som na Caixa, alguma coisa assim, em português. Mas em inglês é The Playlist, acho que é na Netflix, tá? Ela trata todas as etapas ali de uma estruturação, do crescimento ali de uma startup. É legal que traz ali os conflitos de interesse, as dificuldades, né? Então, eu me identifiquei muito com essa jornada. Já quero assistir. Para ti é melhor uma boa corrida ou maratona? Qual é mais inesquecível? Olha, a primeira maratona a gente nunca esquece. Então, a primeira foi muito especial, porque eu consegui atingir meu objetivo de fazer abaixo de 4 horas. Então, tem uma série de detalhezinhos aí que marcaram muito. Hoje em dia, eu prefiro uma corridinha mais tranquila. Tá certo. Uma tecnologia ou ferramenta de IA que você esteja usando no seu dia a dia? Olha, uma que é muito legal, que pouca, assim, nem todo mundo usa, mas é bem simples de usar, é o notebook LM. Sim, Ele é uma ferramenta sensacional para você fazer vídeos, você estudar, aprender alguma coisa. Ela me ajuda muito em diversos aspectos. muito bom. Me diz também o maior conselho que você poderia dar para quem quer liderar processos de inovação. Eu tenho um lema assim para minha vida que é ajudar pessoas, né? Quando você está com foco em ajudar pessoas, as coisas acontecem de uma forma muito mais fluida. A inovação, ela é uma consequência, né, daquilo, de um propósito que você tem. Então, como é que você vai estar ajudando pessoas com inovação, né? Sejam pessoas de fora, né, da sua empresa, pessoas da sociedade, como é que eu estou ajudando a sociedade, ou como eu estou ajudando pessoas dentro do meu negócio. Então, quando você tem esse propósito de ajudar, né, de resolver problemas dos outros, eu acho que o seu foco, a sua motivação, ela consegue mover qualquer coisa. Em cima desse teu propósito, tem alguma frase ou lema de vida para deixar? Pensei nisso. Não pensou? Então conta aí, não tem problema. Pois, Ives, eu adorei a nossa conversa. Espero que você tenha gostado também. Que o pessoal de casa curta bastante, compartilhe, fala para os amigos assistirem. E eu espero que você tenha curtido aqui participar do Filomena Legalmente Digital. Ah, foi ótimo. Muito obrigado, Filó, pela oportunidade, né? É sempre bom trazer aí conhecimento, um pouco mais de atualização sobre esse tema, né? Nunca é pouco, né? Segue lá a gente nas redes sociais, que a gente está sempre trazendo aí algo novo para trazer de conteúdo. Foi um prazer receber que o espaço é nosso, é para a gente conversar mesmo sobre o digital, para a gente deixar o ambiente digital cada vez mais saudável no nosso país, tá certo? Pessoal de casa, até a próxima. Tchau, tchau.